Boa noite, turma. Tudo bem? Mais uma vez aqui estamos de volta no módulo de ressonância magnética. E hoje nós vamos falar sobre artefatos em ressonância magnética e também meios de contrastes nos exames de ressonância magnética. Só para lembrar que nós estamos chegando ao fim do módulo de ressonância magnética. O módulo termina não tão próximo, né? Vai terminar no dia 10/8, é a última aula, e a prova de recuperação. E antes dessa aula, que é o dia 3/8, nós temos a prova da avaliação final, né, do módulo de ressonância magnética. Então, nós temos a aula de hoje e mais duas aulas para finalizar o módulo e aí vocês fazerem a avaliação final e espero que ninguém fique na prova de recuperação. Então, vamos iniciar hoje falando sobre artefatos em ressonância magnética, nas imagens de ressonância magnética e meios de contraste. Tá bom, gente? Então, aí, inicialmente, artefatos, ele é definido como alterações nas imagens de ressonância magnética oriunda de algum motivo qualquer. Causam, né, diminuição na qualidade da imagem adquirida em ressonância magnética e o técnico ou tecnólogo ele tem que saber identificar o artefato durante a produção das imagens em ressonância magnética e saber causar a reversão desses artefatos, embora alguns artefatos não sejam possível fazer a reversão e aí vai ter que fazer a nova aquisição dessas imagens. E também tem casos que há reversão total dos artefatos e tem casos que há reversão parcial, a gente consegue melhorar essa imagem de ressonância magnética. Então, o tecnólogo tem que identificar o artefato, saber o grau desse artefato, que tipo é o artefato e saber se reverter, pelo menos totalmente ou parcialmente, esses artefatos aí da imagem. Então, aí, quais os tipos de artefato existem dentro do campo de ressonância magnética? Nós temos um chamado artefato de movimento. O que é o artefato de movimento? Como o nome próprio já diz, é de movimento. E como é que é causado esse tipo de artefato? São naqueles exames que demoram muito, que a gente precisa de um longo tempo de pulso de radiofrequência sobre o paciente para poder gerar a imagem. Então, o paciente fica ali muito tempo na mesma posição, então ele acaba se movendo e isso faz com que a imagem ela fique embaçada, ela descaracterize no monitor ali do operador. E também tem movimentos relacionados ao peristaltismo, né, que são movimentos involuntários do corpo. Alguns órgãos têm esse tipo de movimento. E tem o batimento do coração, movimentos cardíacos, movimentos respiratórios, fluxo sanguíneo. A deglutição também é um grande fator que causa o artefato de movimento. Então, todos esses tipos de movimento, sejam eles involuntários ou voluntários, causam o artefato de movimento. Beleza, gente? Na apostila, vocês vão acompanhar as imagens de cada tipo de artefato. Mas eu vou colocar para vocês aqui, ó, um artefato do tipo de movimento, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então, nós temos esse tipo de artefato aí, que é um dos primeiros, são os que mais acontecem, né? Que é a questão do movimento do paciente lá na mesa durante a realização do exame. Nós temos outro tipo de artefato também, que eu vou explicar mais à frente, mas aí como é que a gente faz a correção do artefato do tipo de movimento? Tem alguns recursos no equipamento de ressonância magnética que causam a diminuição desses artefatos na imagem. Eles não conseguem eliminar por total a desconfiguração da imagem no monitor, do borramento da imagem, né, da perda de qualidade, mas eles conseguem melhorar essa imagem aí através de ferramentas tipo trigging ou gating respiratório, estão relacionados com o movimento de respiração e o cardíaco. Por deglutição, a gente consegue ter um recurso no equipamento por
fazendo alteração da direção da frequência ali, e a gente consegue subtrair essa mancha aí na imagem. Pacientes que têm movimentos peristálticos, né? Todos os pacientes têm movimentos peristálticos, então a gente faz a administração de algumas medicações nesses casos aí para diminuir o movimento peristáltico do paciente, para a gente poder ter uma imagem aí um pouco melhor. E aí, em relação ao fluxo sanguíneo do corpo, a gente só tem que rezar, porque não tem o que fazer relacionado ao fluxo sanguíneo no corpo. Eles causam também alguns tipos de artefatos. Isso acontece muito em exames de joelho. Às vezes a imagem fica um pouco borrada. Então aí a gente vai tentando ali, tendo um pouco de mais tempo, tendo um pouco de tempo durante o exame, e a gente vai preenchendo o espaço K, tendo codificação da imagem aí, e a gente vai melhorando essa imagem. E aí outro tipo de artefato que ocorre em exames de ressonância magnética é o artefato metálico. Como o nome também já diz, é quando o paciente ele tem aí junto do corpo algum objeto metálico que causa interferência na imagem e gera um borrão, uma perda de sinal na imagem e aí, de ressonância magnética. E aí a gente consegue identificar essas imagens que geralmente ficam um borrão preto, tipo de um tumor bem preto, que está relacionado com objetos metálicos no corpo. Clipe de metal, o paciente quando ele tem um clipe, prótese dentária também causam esse tipo de movimento, tipo de artefato metálico, próteses ortopédicas e entre outros. Então, quaisquer tipos de objetos metálicos presentes no corpo, que está ali no meio da região que está sendo estudada em ressonância magnética, vai causar esse tipo de artefato aqui da imagem que eu vou colocar aqui para vocês observarem aí, artefatos do tipo metálico. Como é que a gente faz a correção desses tipos de artefato metálico? Prótese dentária, a gente retira a prótese, né? A gente tem que perguntar para o paciente se ele tá com se ele tem prótese dentária, então tem que remover. Prótese ortopédica, fazer uma sequência de pulso STIR, ou no lugar do T2, né, que é o hipersinal, a região fica branca ali, com FET-SAT. Então, essas são frequências de pulso e radiofrequência. Quando a gente faz um curso técnico, um curso de extensão em ressonância magnética, a gente vai conhecendo esses tipos de técnica. Então, eu estou falando aqui para vocês, mas são técnicas bem avançadas de radiofrequência em ressonância magnética que a gente consegue burlar esses artefatos metálicos. Técnica tipo STIR, técnica T2 com FET-SAT. Então, são tipos de pulso de radiofrequência onde a gente consegue fazer, aumentar a qualidade dessa região que tem esses objetos metálicos. Então, quando se tem clipe, não tem o que fazer. Então, infelizmente, vai ter a presença daquele artefato ali. O médico, quando for ver essas imagens, ele vai já notar que ali, naquela região, tem um borramento. Então, trata-se de um artefato metálico. Outro tipo de artefato aí é o artefato tipo aliasing, que é quando a gente utiliza um VOF pequeno, né? Vamos dizer assim, pequeno, e a imagem produzida ela é muito maior do que o VOF, o FOV definido. Então a gente vai ver, aqui, observa a imagem, ó, tipo artefato tipo aliasing. Então vocês podem notar aí que a imagem, o que faltou em uma parte, ela repete ou na frente ou atrás, como se desse repetição de imagem. Aquela parte que faltou de um lado, o equipamento ela joga para o outro lado. Então fica meio que dobrada a imagem. Então quando a gente já bate o olho nesses tipos de imagem, a gente já sabe que é um artefato do tipo aliasing. Então como é que a gente faz para corrigir esse tipo de artefato do tipo aliasing? A gente vai lá e aumenta o campo de visão. E aí a gente consegue colocar toda a imagem produzida dentro daquele campo de visão, do FOV. E alguns equipamentos aí, alguns modernos, como o GE, o Philips, eles têm recurso para poder consertar, arrumar esse tipo de artefato aí, do tipo aliasing.
Então, no GE, nós temos uma técnica lá no Phase Wrap, que ele faz essa adequação dentro do FOV. Ele aumenta esse FOV e reconstrói a imagem dentro do novo FOV, de um FOV maior. No Philips aí a gente tem Foldover Compression, que é a ferramenta utilizada no Philips. Em outros equipamentos nós temos alguns botões relacionados a Compressing, que faz a correção de artefatos do tipo aliasing. Então, como vocês viram na imagem, ela acaba tipo que jogando tudo que foi cortado dentro de um FOV menor dentro dessa imagem aí e acaba aparecendo as outras partes da imagem. Nós temos também aí artefatos de desvio ou deslocamento químico, né? Que esse é um pouco difícil de acontecer, depende muito do paciente, porque é uma alteração ali química entre o lipídio e a água, ali da região que está sendo estudado. Então ele acaba causando um artefato ali de uma margem preta no eixo que está sendo estudado, ali no eixo longo que está sendo estudado. Então ele é bem difícil de acontecer, bem difícil de entender também. Tem que ter um olhar bem clínico para entender esse tipo de artefato. Vou colocar uma imagem aqui para vocês aqui, ó, sobre esse tipo de artefato que eu estou explicando. Mas é bem difícil de entender e também é muito difícil de achar assim imagens sobre esse tipo de artefato aí na internet. Então, aí outro tipo de artefato é o artefato de pulso, de fuga de radiofrequência, né? Então, esse tipo de artefato ocorre quando a gente não fecha muito bem a porta da sala de ressonância magnética. Então, aí durante o exame, ou a gente vai ter interferência de radiofrequência externa para dentro da sala, ou a porta está aberta também, tendo interferência dos pulsos de radiofrequência interno com o meio externo. Então, isso acontece através da porta ou de algum outro local da sala que está em contato com o meio externo. Essa gaiola de Faraday, ela tá danificada ou existe alguma fuga de radiofrequência que entre ou saia da sala. Então, para evitar esse tipo de artefato, a gente tem que vedar bem a porta, fechar bem essa porta e também, de tempos em tempos, fazer inspeção na gaiola de Faraday na sala para ver se não está tendo esse escape de pulso de radiofrequência ou interferência de fora para dentro que cause esse tipo de artefato. Então, isso aqui eu vou colocar uma imagem para vocês também, para vocês entenderem como é que é a imagem gerada com artefato de fuga de radiofrequência. Tá bom? E o último tipo aí de artefato é o crosstalk. O que que ocorre nesse tipo de artefato? Basicamente, ele é um artefato muito técnico. Então, se o técnico não souber programar o exame, esse tipo de artefato do tipo crosstalk acaba acontecendo. Ele está relacionado com o incremento da mesa, aliás, com a varredura dos pulsos de radiofrequência sobre cada corte realizado no corpo do paciente, aí na região que vai ser estudada. Então, quando o espaçamento, o gap, ele é insuficiente para poder fazer a leitura do próximo corte, esses átomos de hidrogênio que já foram saturados, ou seja, já sofreram a sua apreciação e emitiram sinal, eles acabam sendo excitados novamente. E aí, como eles já estão saturados, eles não têm informação para poder responder à resposta do pulso de radiofrequência, porque eles já foram saturados. Então, aí, por exemplo, aqui, o dedo, ó, aí solta um pulso de radiofrequência nessa região aqui do dedo, nessa parte de corte. Então, cortou essa parte, os átomos de hidrogênio daqui já, já sofreram o seu desvio de fase, emitiram o sinal resposta e voltaram ao seu momento de equilíbrio, que é o eixo Z. E aí, andou mais para frente para poder realizar pulso de radiofrequência nessa região à frente do dedo. Só que esse gap de pulo foi insuficiente, porque o operador ele definiu que
tantos milímetros para o próximo corte devem ser executados. Só que aí foi insuficiente, ele acabando que deslocou muito pouco, ele acaba ficando praticamente na mesma posição e excitando a mesma região. Só que os átomos de hidrogênio já foram excitados, mudaram de fase, fizeram o seu momento de precessão e voltaram ao seu equilíbrio, que é o eixo original, B0, o eixo Z. E aí ele acaba sofrendo pulso de radiofrequência de novo, porém ele já está saturado. E aí não conseguem ter mais pulso de radiofrequência sobre essa região que já foi excitado. Então aí, eles, como é que corrige? A gente tem que aumentar esse espaçamento em milímetros de pulo por corte para que não ocorra esse pulso de radiofrequência em cima da mesma região que já foi saturada, já foi analisada, já pegou a informação dessa região aí em cima dos átomos de hidrogênio. Tá bom, gente? Então é isso. Falei um pouco para vocês aí sobre os tipos de artefato que são gerados durante a realização do exame de ressonância magnética. Mas aí vocês façam a leitura da apostila que vai estar anexada aqui nesse tópico, junto com essa aula, para vocês entenderem ainda mais sobre os diversos tipos de artefato e fixarem o conteúdo. Tá bom, gente? Então a gente vai agora para o próximo tópico, que é falar sobre meios de contraste utilizados nos exames de ressonância magnética.